Muito bem. Então nós vamos continuar. Olha, é uma alegria ver a criatividade na forma da arte espírita. Porque quando Allan Kardec trata da arte espírita, ele fala a respeito da utilização dos postulados da doutrina espírita e da reflexão para promover a difusão do pensamento, a promoção do bem e o cultivo das questões que são superiores à vida. E isso diz respeito ao estímulo em todas as áreas e em todos os campos da experiência humana. Nós temos dentro do nosso movimento espírita inúmeras formas de arte espírita que foram desenvolvidas ao longo do tempo e de acordo com o contexto sociocultural brasileiro. Muito diferente, inclusive, da arte espírita que se realiza fora do país, que se realiza em outros grupos, porque o contexto é muito diferente. E é interessante nós vermos o conteúdo espírita na forma de um samba, na forma de uma alegria, na forma desse movimento, porque tradicionalmente esses são elementos que são associados à perturbação, associados, ao preconceito, que nos leva muitas vezes a entender que isso não cabe dentro da casa espírita, não cabe dentro da atividade espírita. E sem sombra de dúvida, há lugar e há espaço para tudo, há horário inclusive para tudo, Mas nós temos visto ao longo do nosso trabalho de exposição nas casas espíritas inúmeras formas diferentes. Lá em Minas Gerais há um grupo de rock espírita que se formou em Conselheiro Lafayette, na Mocidade, rock mesmo, com letra espírita, e eles têm uma banda e abrem as atividades quando é seminário para jovens, quando são questões mais festivas, E é muito interessante porque é uma música no estilo do rock e aquilo prepara o ambiente. Quando terminam, depois de envolver todo mundo, está esse mesmo clima que está aqui agora, é o clima de alegria, o clima de festividade. E é uma coisa muito importante de nós refletirmos. Vocês vão me perdoar, mas a garganta hoje não quer colaborar. Que é a respeito da alegria. Os benfeitores espirituais têm nos trazido, no movimento espírita, como um todo, que a alegria é um dos principais termômetros do efeito da doutrina espírita na nossa vida. Irmã Silvia fala uma coisa que, quando eu li, eu parei para refletir. Obrigado. E é uma grande verdade. Ela diz o seguinte: nota-se que o Espiritismo está fazendo algo de positivo pelo indivíduo quando esse indivíduo aprende a ser mais alegre e mais feliz e mais adaptado em sua vida. E é natural que seja assim, porque se o Espiritismo nos coloca taciturnos, se nos coloca de cara fechada, se aumenta as nossas dificuldades, então isso não é o Espiritismo idealizado por Jesus. Porque o Espiritismo idealizado pelo Cristo é um Espiritismo que liberta, que traz-nos a consciência do processo fundamental da vida, na nossa noção, nas noções da realidade do Espírito imortal, para nos ampliar a consciência a respeito do que estamos vivendo, a respeito do que estamos sentindo, e consequentemente, esse conhecimento liberta. Ele liberta porque ele nos faz ir às bases, Então observe-se o verdadeiro espírita pela sua renovação moral, disse Allan Kardec. E essa renovação moral passa pelo processo de descobrir em sua própria vida maiores motivos de alegria, de felicidade, de leveza, de suavidade, no processo de vida. Então é muito bom nós vermos um chorinho espírita, vermos essa forma de arte, que é uma arte elevada, sendo trabalhada num evento como esse. Bom, nós vamos falar a respeito da homossexualidade e trabalho espiritual. E eu trouxe aqui os slides que eu vou utilizar, são os slides do meu seminário a respeito do tema, vou utilizar alguns apenas, para nós refletirmos a respeito dessa questão. Bom, a homossexualidade tem sido muito pouco compreendida dentro do meio religioso de uma forma geral. Há um grande número de preconceitos com esta condição, com esse gênero de sexualidade humana, e muitos conceitos equivocados e muitas ideias têm sido ventiladas a respeito do assunto,
que respondem apenas a mitos e a ideias equivocadas a respeito do assunto. E nós precisamos refletir a este respeito para pensar na realidade da vida, porque o processo da doutrina espírita não é de criar para nós respostas prontas, né? É de nos auxiliar e nos ensinar a pensar, nos ensinar a refletir. O espírita é um livre pensador, diz Allan Kardec, comprometido com o ideal de espiritualidade, que deve aprender não a repetir respostas prontas, mas deve aprender a chegar às próprias conclusões. Isso é extremamente importante. É por isso, inclusive, que Allan Kardec, quando publicou em 1869 o seu último opúsculo, Catálogo Racional para o Estabelecimento de uma Biblioteca Espírita, ele disse: na Biblioteca do Espírita deve haver livros básicos do Espiritismo, ou livros em sintonia com a doutrina espírita, né, vindos do movimento espírita, livros contrários ao Espiritismo, olha que interessante, e livros parcialmente em sintonia com a doutrina espírita, mostrando uma mentalidade bastante aberta de alguém que não temia. Para Kardec não existia esta questão de limitar o acesso ao conhecimento, porque ele compreendia que cada ser humano era um livre pensador, ainda mais ele que estava vindo do positivismo francês, né, das conquistas do iluminismo, de todo aquele movimento do século das luzes, que construiu na França uma série de indivíduos capazes de raciocinar e de pensar a vida. Ele mesmo só conseguiu fazer o trabalho espírita porque ele desenvolveu esta capacidade de questionar, de pensar, de elaborar, inclusive de mudar e desmudar as coisas de acordo com o conhecimento. Vocês já tiveram a oportunidade de comparar a primeira edição de O Livro dos Espíritos com a terceira edição? Quem não teve, tenha. Porque a primeira edição de O Livro dos Espíritos tinha 500 e poucas perguntas, muito diferente das 1019 que compõem a terceira edição, da qual foi feita a tradução. E algumas questões em a primeira edição de O Livro dos Espíritos estão contrárias àquilo que aparece na terceira edição, que Allan Kardec corrigiu, modificou, pensou ao longo do tempo. E muitas daquelas respostas e daqueles trabalhos que estão lá não surgiram exatamente daquela forma. Quando a gente vê o trabalho de Kardec, nós vamos aprender que Allan Kardec não recebeu as respostas prontinhas daquele jeito, simplesmente pegou, pensou e publicou. Não foi assim não. Kardec ia para as reuniões, submetia através do método socrático a mesma pergunta a diversos médiuns, compilava as respostas, comparava. E muitas daquelas respostas que estão lá em O Livro dos Espíritos não são respostas diretas que os Espíritos trouxeram inteiras. São pedaços e extratos de respostas semelhantes a respeito da mesma pergunta que Allan Kardec combinou, elaborou, e essa o grande mérito do trabalho do pedagogo francês, que soube pensar e refletir para ver que aquilo que une o pensamento espírita, aquele que é o fio condutor da ideologia espírita, é o livre pensar, a lógica e a coerência do pensamento em sintonia com os postulados básicos da doutrina espírita, que nos importa conhecer. Então a música foi muito feliz quando fala que falta Kardec nas nossas casas espíritas, que falta Kardec nas nossas atividades, porque muitas vezes nós temos um Kardec que é um Kardec engessado, que é um Kardec adaptado, que é um Kardec procustiano. O Procusta foi um salteador presente na mitologia grega, que vivia na Serra de Eleusis e que tinha um estranho hábito. Ele pegava suas vítimas e levava para sua casa. E tinha um castigo. Havia uma cama de ferro na sua residência e ele deitava as vítimas naquela cama de ferro. Se elas fossem maiores do que a cama, ele cortava. Se elas fossem menores que a cama, ele esticava. E Procusta depois foi derrotado por Teseu, segundo a mitologia, e passou para a representação dos padrões de pensamento rígidos, formatados, fechados, que nós muitas vezes tentamos aplicar às coisas, às circunstâncias e às situações do dia a dia.
Quando nós falamos de um Kardec procustiano, é quando nós tentamos engessar a obra, a reflexão, o pensamento, o raciocínio espírita, colocando dentro de bases que não permite a ampliação, a associação com outras filosofias e outras correntes de pensamento, o estabelecimento de sintonia, de desenvolvimento, o que é essencial dentro da obra espírita, porque o próprio Kardec nos diz que o espiritismo anda para a par com a ciência, mas não se detém aonde esta termina, vai além no domínio da espiritualidade e fornece à ciência os elementos que esta não possui, que diz respeito à natureza da alma, o espírito encarnado, que então é objeto de estudo da filosofia e da ciência espíritas, de consequências religiosas. Mas, por sua vez, o espiritismo se beneficia da ciência na medida em que a ciência, produzindo o conhecimento, confirma-lhe os postulados, e ele vai dizer: se a ciência mostrar um dia que o espiritismo está equivocado em alguns de seus pontos, o espiritismo modificar-se-á. Olha que fantástica este pensamento de Kardec. Gente, isso daí é a extrema abertura e flexibilidade. Ele está querendo dizer, o compromisso do espiritismo é com a verdade. O compromisso do espiritismo não é com o engessamento de práticas, de tendências, de hábitos ou de pensamentos. Estou dizendo tudo isso porque quando nós refletimos a respeito da homossexualidade, nós temos que utilizar de uma pesquisa, de uma linguagem e de uma reflexão que seja multissetorial. Não se compreende ou não se limita à experiência da sexualidade humana, tentando colocá-la dentro de atividades ou dentro de postulados que nós consideramos normais. Por quê? O que é normal? Normal é aquilo que diz respeito à norma, à regra, aos hábitos. Então, uma coisa é normal para nós quando ela atende àquilo que é o interesse das normas daquela sociedade, daquele pensamento. Só para vocês terem uma ideia, dentro da história do pensamento humano, no trato com a sexualidade, a homossexualidade já foi considerada uma prática habitual dentro da sociedade greco-romana antiga, embora diferenciada, vou explicar isso. Ela passou a ser considerada crime, de crime passou a ser considerada doença, considerada depois perversão, de perversão para uma variante do comportamento sexual normal humano, como ela é hoje considerada. Mas ainda hoje, quando as ciências médicas e psicológicas afirmaram a condição de gênero natural da homossexualidade perante os estudos e as afirmações científicas, nós temos inúmeros países que consideram ainda a homossexualidade crime. Então nós temos cerca de 80 países no mundo onde o indivíduo homossexual vai ser condenado à morte, vai ser punido se simplesmente tiver uma relação homossexual. Aqui na América Latina mesmo nós temos, na Jamaica, que é um país da América Central, é um dos países mais violentos com homossexuais, com os indivíduos transgêneros, que nós vamos ver que não são necessariamente homossexuais. A morte mesmo. Em alguns países da África e sobretudo os países muçulmanos, aonde através da lei do código que vige nesses países ainda é considerado crime. Então nós temos que fazer uma análise para considerar a homossexualidade sob uma perspectiva ampliada. E começa a partir... nós estamos dizendo isso tudo para nós refletirmos na prática do dia a dia da casa espírita, aonde muitas vezes, em alguns lugares, os homossexuais não têm acesso ou não têm espaço para o trabalho na prática mediúnica, para a atividade do passe, para a tarefa de exposição doutrinária, para a diligência da casa espírita, da mocidade da evangelização. Então não pode nem passar perto, porque senão, coitado, vai perverter o progresso das crianças inocentes. Infelizmente tem muita gente ainda pensando isso, mesmo que esses pensamentos não sejam conscientes, que estejam velados por trás dos preconceitos que muitas vezes vigem na casa espírita. Há um caso narrado por Paulino Garcia no livro Doutor Odilon, que quando eu li, me doeu o coração, e eu sugiro a todos vocês que leiam. É o caso do médium Rubério.
Robério é um indivíduo que reencarnou homossexual e reencarnou-se sob um processo obsessivo. Observação. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é ter reencarnado homossexual, outra coisa é ter reencarnado sob um processo obsessivo. Ele, no caso, tinha os dois, né? Como a grande maioria de nós. Eu gosto sempre de dizer aqueles versinhos do Lulu Parola, através de Chico Xavier, quando ele diz: enquanto estamos na terra, mesmo entre luzes e flores, para cada anjo de guarda temos 5 obsessores. Então não tem quem salva, né? O processo da obsessão é um fenômeno natural, porque é a sintonia de mentes e de pensamentos em sintonia com os seus interesses em comum. Então Robério tinha as duas coisas. Mas Robério havia reencarnado com a tarefa da mediunidade. Ele trazia uma potencialidade na psicografia e na psicofonia muito intensa. E ele estava destinado a tratar a si mesmo e a tratar as suas companhias espirituais através da mediunidade. Só fazendo um parênteses aqui. Muito frequentemente a mediunidade é o caminho de tratamento e de redenção. A grande maioria dos médiuns nos encontramos na condição de espíritos devedores do passado, que tem a tarefa da mediunidade induzida magneticamente, não por conquista, mas por tarefa, muitas vezes por prova, para a própria redenção espiritual. Eu lembro na casa espírita que eu trabalhava, um indivíduo uma vez escrevendo uma carta consoladora para sua mãe, e ele contava do seu processo de suicídio, e ele dizia assim: mãe, chegando ao lado de cá da vida, encontrei a desilusão e o sofrimento, a dor e a insatisfação. Estou perturbado, mas estou em progresso porque fui acolhido. E os espíritos me propuseram uma nova encarnação. E aí ele complementava: julga, senhora, que reencarnarei deficiente físico, que vivenciarei deficiência mental para sofrer e pagar aquilo a que fiz jus com a atividade do suicídio? Aí ele responde: não, em verdade estou perturbado e necessito de reequilíbrio, mas serei médium. E na tarefa da mediunidade terei a oportunidade da redenção pessoal. Então a grande maioria dos médiuns está realmente nesta condição, da tarefa de prova, né, da tarefa de sacrifício. E aí Robério se encontrava desta mesma maneira. Mas Robério começou, ele era muito afeminado, trazia os característicos da identificação psicológica com o sexo feminino e expressava isso nos seus trejeitos, o que excitava o preconceito e a discriminação. E Robério começou a ir de grupo espírita em grupo espírita da sua cidade, que eu não vou falar o nome de qual é, mas é uma grande cidade mineira, e porque no Espírito Santo que não seria, né, gente? Uma cidade mineira, e ele foi encontrando as portas do centro espírita se fechando uma a uma para ele. Com isso, ele entrou numa revolta muito grande, se afastou, o processo obsessivo se intensificou e Robério terminou por suicidar-se. Suicidando-se, ele tomou birra dos espíritos, porque ele tomou birra dos espíritas. Ficou com tanta raiva, tanta mágoa, e carregou isso para o mundo espiritual de uma forma tão intensa, que ele não aceitava que os espíritos se aproximassem para socorrê-lo, em virtude da discriminação de que havia sido vítima. Depois de 3 anos, os espíritos conseguem socorrê-lo, e foram 3 anos de tentativa ali, sequenciada, porque os espíritos receberam no mundo espiritual a conta de assassinato. Embora ele tivesse tirado sua própria vida, o que é da sua responsabilidade, fruto da sua obsessão espiritual, ninguém isenta da responsabilidade própria, a vida alenca agravantes e atenuantes em todos os processos. E naquele ali, a discriminação de que ele havia sido alvo e vítima no centro espírita, comenta o mentor, havia sido um elemento importante. E é interessante porque o mentor vai fazer 2 comentários que me chamaram muita atenção à época. A primeira deles ele falou assim: para socorrer Robério, tentamos inspirar médiuns e oradores a escrever de uma forma mais condescendente a respeito do tema, ampliando análises e reflexões, mas todos se recusaram, temendo o comprometimento diante do tema. E é interessante nós observarmos a respeito disso. Se nós pegamos a literatura espírita, nós vamos ver
que a grande maioria dos escritos a respeito da homossexualidade são simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola. Alguém disse uma determinada coisa, esse alguém é uma eminência espírita, e aí se pega aquilo que aquele alguém falou e começa a se repetir. Se você apertar a pessoa para que ela defenda aquela ideia, para que ela explique e para que ela argumente, a pessoa não sabe defender. E até hoje isso continua acontecendo. Eu vejo livros lançados recentemente trazendo visões assim, que estão muito em desacordo com aquilo que a ciência e os postulados espíritas nos auxiliam a refletir a respeito do tema. Então, os mentores falaram isso a respeito de Roberto. E a segunda coisa foi o que eles disseram, que é muito significativo. Eles disseram assim: interessante era observar que muitos daqueles dirigentes que o discriminaram e o afastaram, o desejavam às ocultas. E aí os espíritos tocam numa grande ferida que diz respeito à homofobia, que os pesquisadores da Universidade da Califórnia se ocuparam em tentar desvendar. Quais as raízes do nosso preconceito e da discriminação em relação ao outro. E eles resolveram fazer uma pesquisa muito significativa. Essa pesquisa, ela versava a respeito do preconceito, né? Eu vou utilizar algumas imagens, vou passar aleatoriamente aqui, mas antes só queria mostrar para vocês, né, que isso tudo que eu estou falando baseado numa extensa pesquisa que eu fiz a respeito do tema, posso se dizer nos últimos 15 anos, e que em breve será publicado nessa obra, A Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal, que já está em revisão, já está terminada, revisada pelos companheiros da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, e será lançada em fevereiro de 2012 pela AMA Editora. Então, uma das coisas que a gente fala a respeito do preconceito é que ele diz respeito àquilo que há em nós, aquilo que fala a respeito da nossa própria vida, da nossa própria história. E essa imagem é muito interessante porque são indivíduos com rabo de macaco falando da orelha do outro. E no campo da sexualidade é bem assim. A gente senta em cima do próprio rabo para poder falar da orelha do outro, porque a orelha do outro está mais visível, o rabo está oculto e não precisa ser tão problemático. Então, os pesquisadores da Universidade da Califórnia fizeram um estudo a respeito da homofobia. E eles fizeram assim: eles selecionaram um grupo de jovens, e este grupo de jovens respondeu inicialmente a um questionário. Este questionário, ele já tinha questões que levavam os pesquisadores a separar o grupo entre homofóbicos e não homofóbicos. Homofobia significa o medo da homossexualidade, o pavor. É a palavra que representa hoje todo o movimento de discriminação, desde o bullying escolar, da criança que começa a mexer com o jovem que tem uma característica diferente, até o processo de discriminação de emprego, ou então esses movimentos absurdos de violência nas ruas que nós vemos, né, quando os indivíduos são agredidos gratuitamente só por conta da sua condição sexual. Então, o questionário já analisava o nível de homofobia dos indivíduos. E eles foram separados em dois grupos, então: os homofóbicos e os não homofóbicos. Ambos os grupos foram convidados a fazer um teste. Eles foram levados um a um a uma cabine privada, aonde eles seriam submetidos à observação de filmes homoeróticos, de pornografia gay. E enquanto assistiam àqueles filmes homoeróticos, eles tinham um sensor, que é como se fosse um anel de metal muito fino, ao redor do órgão sexual, que media ao nível de ereção que representa o volume de sangue dentro do órgão sexual masculino. E ficavam lá às ocultas, sem ninguém ver, era só eles com eles, e observavam. Os pesquisadores mediam os níveis de excitação dentro de um ou outro lugar à parte.
E os resultados da pesquisa foram muito interessantes, porque mostraram que os indivíduos não homofóbicos não apresentaram excitação perante o vídeo, ou apresentaram níveis muito baixos, o que é frequentemente natural, sempre em virtude da observação de um conteúdo que é erótico de qualquer natureza. Mas os homofóbicos apresentaram um nível de excitação muito alto diante daqueles vídeos. E o mais interessante, concluem os psicólogos, é observar que aqueles indivíduos, mesmo diante da evidência diante dos seus olhos, após o teste, diziam em questionário não ter sentido excitação nenhuma. Mostrando que muitas vezes aquilo que nós condenamos no outro é aquilo que nós temos em dificuldade na nossa vida. Não necessariamente o indivíduo tem que ser homossexual ou ter um conteúdo homoerótico para ser discriminatório. Basta lidar mal com as questões da sexualidade. Basta engessar as questões da sexualidade em algum aspecto específico que não levam em consideração um comportamento mais ampliado dentro daquilo que é observado na natureza e observado dentro da esfera do comportamento humano. Basta ter padrões morais rígidos. Nós vemos que até algum tempo o indivíduo que tinha sexo antes do casamento era considerado uma coisa absurda, porque aquilo era um valor muito fundamental, era um princípio muito fundamental. O Vanderlei estava nos contando agora na hora do almoço, a gente estava conversando a respeito do nosso querido Raul Teixeira, um irmão profundamente querido, né, que tem sensibilizado os nossos corações e nesse momento alvo das nossas melhores preces e vibrações de gratidão e de carinho, em virtude do seu adoecimento. Ele estava contando para nós que quando ele... Posso contar, Vanderlei? Posso contar que você nos contou no hora do almoço? Acho que posso, né? Ele não está nem lembrando o que é, deve poder, né, Bruno? Ele estava nos contando que ele e a Maria José, a primeira esposa dele, eles participavam da mocidade espírita de uma determinada instituição de Belo Horizonte, muito tradicional, e quando eles resolveram botar aliança antes do casamento, eles foram expulsos da mocidade. Porque naquela época, os padrões da sexualidade, eles eram firmes, e aquilo era um valor que era fundamental. E foi Raul Teixeira quem deu força para eles, dizendo a eles, não tire a aliança, mantenha, né, e se comporte conforme aquilo que dita a própria consciência de vocês. Algo que hoje é considerado já extremamente normal, porque popularizou-se, porque difundiu-se, e se vê pouco falando a respeito disso dentro do meio espírita, se vê muito ainda dentro dos meios evangélicos, mas pouco dentro do meio espírita. Então o preconceito ele é construído em cima de qualquer padrão de dificuldade que nós tenhamos com a nossa sexualidade. Acontece que nós vivemos uma sociedade que está em permanente transformação. E se nós observarmos essa transformação social, nós vamos ver que ela nos questiona os postulados e os princípios continuamente. A homofobia tem sido responsável por inúmeros movimentos de violência. Isso daqui é uma foto real, né, de indivíduo agredido por ser homossexual. Isso daqui é uma foto de um travesti que foi assassinado, que o grupo gay da Bahia se ocupa de documentar, e os dados são alarmantes, porque o nosso país é um dos campeões mundiais de violência contra homossexuais. Pasmem vocês, né? Nos Estados Unidos, cerca de 26% dos jovens homossexuais são expulsos de casa, que é uma forma de homofobia. Mas nós estamos nessa sociedade que está em renovação. Então, quem é que não viu, por exemplo, este caso do Thomas Beatty? Vocês conhecem esse rapaz? Vocês acham esse homem bonito? Hein? Pois esse homem é um transexual feminino. E olha que interessante, Thomas Beatty nasceu mulher biologicamente e, como transexual, tinha uma total inadequação com o seu sexo. E, portanto, fez a cirurgia de redesignação de sexo.
Mas ele se casou com uma mulher que era estéril. No entanto, ele fez a cirurgia externa, mas possuía os órgãos internos femininos, que são um componente biológico, e terminou por engravidar, né? Para ter um filho. Teve o primeiro, teve o segundo, já está no terceiro. É uma família tradicional, uma família amorosa, uma família fraterna, uma família feliz. Como entender isso à luz da reencarnação? Como entender isso daí? Esse planejamento, esses indivíduos reencarnando-se através disso. Alguém já viu isso escrito na literatura espírita? Não. Pois isso são questões que estão cada vez mais frequentes no nosso mundo, né? E eu vou dizer para vocês uma coisa que talvez vai pasmar vocês, mas essa relação, ela é heterossexual, ela não é uma relação homossexual. Por quê? Porque a definição do transexual, ela é daquele indivíduo que tem uma disforia de gênero. O que é isso? É um indivíduo que é inadaptado totalmente o seu psiquismo com o seu sexo biológico. É o famoso invertido, que falam as psicologias e de que fala a literatura espírita, e que Emmanuel utiliza muito frequentemente para se referir aos homossexuais, e que acaba incorrendo em um erro de definição psicológica, porque ele utiliza o termo que era utilizado na época que ele psicografou e que hoje já tem um significado completamente diferente, né? Eu abordo isso no livro. Por quê? Porque o termo invertido foi criado por Freud em 1905 para dizer dos indivíduos que têm a psicologia de um corpo, a psicologia de uma forma e o corpo de outra, que é a definição de transexuais. Tanto que Emmanuel abre o capítulo 21 do livro Vida e Sexo, o melhor texto a respeito da homossexualidade, dizendo assim: a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade nos círculos da ciência, que hoje é uma coisa completamente equivocada. À época se utilizava o termo para se referir à mesma condição, hoje é completamente diferente. E aí nós precisamos entrar nas definições para entender o processo. O que é o homossexual? E eu vou explicar depois o transexual. O homossexual é aquele indivíduo que sente atração afetivo-sexual por alguém do mesmo sexo. Única e exclusivamente isso. Nós precisamos diferenciar, para entender os diversos gêneros, o que seja identidade de gênero, orientação sexual e papéis sexuais, que são coisas diferentes. Identidade de gênero é aquilo que o indivíduo sente que é. Ele olha no espelho e se vê daquela forma. Orientação sexual é aquilo para o qual o indivíduo vota a sua atração ou o seu desejo, aquilo que o atrai. E papel é como ele se comporta. São três coisas diferentes e que estão confundidas no imaginário popular. Então, o homossexual tem a identidade do sexo biológico. É um homem que se sente homem, que olha no espelho e vê um homem, ou uma mulher que olha no espelho e vê mulher. Tem o psiquismo do seu corpo, independente se essa mulher é masculinizada ou se esse homem é feminilizado, porque isso aí é identificação psicológica, isso não é identidade. Então o homossexual tem a identidade do seu próprio sexo, mas ele tem a sua atração afetivo-sexual voltada para o mesmo sexo. Então na hora que ele sente atração, desejo de estabelecer relações, parcerias, trocas, prazer, ele volta isso para um indivíduo que tem a mesma conformação biológica. Dentre os homossexuais, nós vamos ter indivíduos com diferentes papéis. Desde o homossexual, por exemplo, masculino, bastante feminilizado, até o homossexual masculino completamente masculinizado, que ninguém, inclusive, é capaz de dizer que aquele indivíduo é homossexual. E isso não é identidade, isso é papel, isso é identificação, certo? De acordo com aquilo que vem do passado do espírito, daquilo que foi sua criação, do grupo social do qual ele faz parte, do contexto com o qual ele se identifica e por aí vai. É só representação, é só dizer, vai dar uma apresentação, representando. É uma forma de interagir com o mundo. Assim como nós temos diversas formas do masculino e do feminino na heterossexualidade.
Nós vamos ter dentro da heterossexualidade mulheres bastante femininas e vamos ter mulheres bastante masculinas, sem que isso signifique homossexualidade, porque isso é papel, como nós vimos de manhã, né? Papel sexual, certo? Então está claro o que é identidade, o que é orientação, o que é papel? O heterossexual é o indivíduo que tem a identidade do mesmo sexo, ele olha no espelho e ele vê o mesmo sexo e ele se atrai pelo sexo oposto. E aí nós entramos naquelas que são as definições que muitas vezes fazem confusão. Os travestis e os transexuais, que são coisas bastante diferentes, embora se pareçam muito. O que são os travestis? Os travestis, nós temos que diferenciá-los em duas formas. Aquilo que é chamado do travesti clássico e aquilo que é chamado do travesti popular. O popular é aquele indivíduo que se traveste com uma determinada finalidade. Pode ser desde uma ação transformista para um show, como por exemplo as drag queens, os drag kings, indivíduos que se vestem do sexo oposto para uma representação, como pode ser para o comércio do corpo, como pode ser para uma vivência social, etc. Mas o travesti, essencialmente, ele em geral sente excitação sexual com aquilo. Então é um indivíduo que se modifica o próprio corpo, muitas vezes pode até colocar seios postiços, pode modificar, vestir a roupa feminina, mas ele sente atração sexual, ele interage sexualmente com o outro, muitos deles, inclusive, do travestis clássicos, tendo o comércio do sexo como o seu hábito. E o que é o travesti? Eles podem ser heterossexuais ou homossexuais, porque o indivíduo pode se relacionar com o mesmo sexo ou com sexo diferente. Em geral, são homossexuais. Estão entendendo que são coisas diferentes? Travestir-se é vestir-se do sexo oposto, modificar o próprio corpo para obter, nesse caso, para obter estímulo sexual. E, de acordo com aquilo que for a orientação do desejo do indivíduo, é que vai ser a sua atração. Mas a psiquiatria fala do travestismo fetichista, que é o travesti clássico, chamado por alguns autores de travesti clássico. O que é esse? É aquele indivíduo que se veste com uma peça do vestuário feminino ou com uma roupa completa para realizar-se sexualmente com alguém do sexo oposto. Então é um indivíduo que, para ter tesão na vida e para se realizar sexualmente, precisa vestir uma roupa do sexo o homem, por exemplo, vestir uma roupa de sexo feminino para transar com a esposa. A relação é heterossexual, mas a função é travestida. Ou ainda, porque as coisas sempre podem complicar, né? Existem aqueles chamados crossdressers, que são indivíduos que, por definição, se vestem completamente, se travestem, né, completamente de mulher, simplesmente para conviver desta forma. Não tem função nem gratificação sexual, se encontram, convivem como se fossem mulheres em determinados momentos e depois retiram aquela vestimenta e voltam à sua vida. A grande maioria das pessoas nem desconfia que esses indivíduos fazem isso. É o chamado travestismo fetichista. Esse indivíduo é heterossexual. Ele se atrai pelo sexo oposto. E ele se traveste por necessidades psicológicas outras que não a gratificação pessoal, no caso dos crossdressers. E no caso do travesti clássico, para obter gratificação. Tá claro, gente? Muito diferente do transexual, porque o transexual é aquele indivíduo que sente que está no corpo errado. É o homem que olha no espelho e se vê mulher. É a mulher que olha no espelho e se vê homem. E fala assim, eu não entendo isso. Inclusive, tem pouca ou quase nenhuma atividade sexual, porque não obtém gratificação no uso daquela genitália que sente que é alienígena para si. Aquilo não corresponde àquilo que sente ser a sua verdade. Muitos homens que são transexuais, por exemplo, nem sequer encostam no próprio órgão genital. Só utilizam para funções higiênicas e muitas vezes só tocando o órgão genital com uma toalha. Porque aquilo é considerado para eles algo aversivo. Eles se referem a isso com palavras do tipo o erro, o engano, aquela coisa, aquele pedaço,
que representa aquele órgão sexual que não faz parte da sua natureza íntima. O transexualismo é hoje um diagnóstico psiquiátrico colocado no CID-10, o Código Internacional de Doenças, no Código F64, no transtorno de identidade sexual. E, inclusive, no Brasil, a cirurgia de mudança de sexo, de redesignação sexual, como ela é chamada, é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, considerada um dos elementos curativos dentro da vivência transexual e aprovada para aqueles indivíduos que têm maiores de 21 anos, pelo menos 2 anos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico com diagnóstico de transexualidade e passam por toda uma bateria de exames e análises complexas através de terapeutas especializados, porque diferenciar o travestismo do transexualismo é uma coisa delicada, para que o indivíduo tenha o diagnóstico, se prepare na terapia hormonal antes que possa ser submetido a uma cirurgia de redesignação, segundo a linguagem da ciência. O transexual é alguém que pode ser homossexual, bissexual, heterossexual ou assexual. Por quê? O bissexual é aquele que se atrai pelos dois sexos, tá? Então é um indivíduo que tem a identidade do seu próprio sexo e se atrai tanto pelo sexo masculino quanto pelo sexo feminino, certo? E pode se realizar com os dois. O bissexual não é aquele que precisa dos dois, é aquele que pode se realizar com os dois. Se ele estiver relacionado com um homem, ele vai estar na possibilidade de encontrar gratificação. Se estiver relacionado com uma mulher, também. Mas não significa que está com uma mulher e precisa do homem, está com um homem e precisa da mulher, certo? É uma ideia geralmente equivocada. E o assexual? O assexual é aquele que não sente desejo nenhum, é aquele que não tem interesse nenhum pela sexualidade. É considerado hoje um transtorno pela psiquiatria, porque um nível mínimo de excitação sexual é considerado obrigatório para o indivíduo. No entanto, há aqueles que defendem que a assexualidade, que responde por 1% das pessoas, por exemplo, no Reino Unido, deva ser um gênero à parte. Deva ser considerado um gênero, assim como a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade. É uma discussão, né, do entendimento do que seja a sexualidade humana. Bom, o transexual, ele caracteriza-se por ser transexual de acordo com a sua identificação. Mas vamos ver o Thomas Beere, por exemplo, né? Thomas Beere nasceu mulher, mas ele olhava no espelho e falava: eu não sou mulher, eu sou um homem. Esse é o famoso invertido, né? Que Emmanuel vai dizer: o espírito internado num corpo contrário ao seu psiquismo, que está em prova dentro do contexto da reencarnação. Ele vai olhar no espelho e se sentir um homem. Portanto, ele adequa o corpo para aquilo que é a sua identidade psicológica. Ora, ele não se sente um homem? Ele que se sente um homem se atrai pelo quê? Pela mulher. Portanto, é um homem se relacionando com uma mulher. Isso é uma relação heterossexual. Porque a relação hetero ou homossexual ela se dá de acordo com o psiquismo, não com o sexo biológico. Tá claro? Mas o Thomas Beere poderia ter se atraído por homens. Não poderia? Se ele tivesse atraído por homens, ele seria um transexual ou homossexual. E se ele se atraísse pelos dois, ele seria um transexual bissexual. E se ele não atraísse por nada, o que é muitas vezes a vivência de muitos transexuais, ele seria assexual. Aliás, um autor americano chamado Gerard Ramsay, extremamente especializado no diagnóstico e no tratamento de transexuais, ele diz que a hipofunção sexual ou a ausência de gratificação sexual é uma dos pré-requisitos para o diagnóstico de transexualidade. Porque se o indivíduo se disser transexual, mas tiver realização com aquela genitália que ele tem no corpo, ele provavelmente não é transexual. Ele está sobre outra classificação. Porque o transexual clássico tem uma completa rejeição do seu corpo, que é considerado estrangeiro para ele. Por que é importante nós diferenciarmos tudo isso, gente? Para nós entendermos que na nossa sociedade, quando nós falamos homossexual, muitas vezes nós englobamos no mesmo balaio todas essas definições, o que é completamente equivocado. E aí aplicamos ao homossexual a interpretação social de tudo aquilo que a gente acha.
Quando vocês veem a parada gay sendo mostrada na televisão, o que é que aparece? São dois homens másculos de mão dada, caminhando tranquilo? Ou duas mulheres femininas de braço dado, tranquilamente caminhando? Não. Aparece o quê? Aparece só as drag queens, os transexuais, não é? Um ou outro casal heterossexual passeando no meio daquilo para mostrar que é moderno. E isso é considerado uma representação da homossexualidade, não é. E isso formata o imaginário popular. Quando vocês ligam a televisão e veem o Zorra Total, e veem um programa humorístico, e veem qualquer coisa, como que é o homossexual que está sendo mostrado? É um homossexual caricato, estereotipado, não é? Afeminado, escandaloso, sexualizado, cheio de coisas, afetado, que muitas vezes, tanto em um quanto em outro caso, causam mais aversão do que respeito. Então, quando nós dizemos homossexual, muitas vezes essas ideias, esses imaginários e esses preconceitos estão todos envolvidos na mesma coisa. E quando o homossexual entra na casa espírita, que se bate o olho no indivíduo, o que se analisa? Já se vê inconscientemente um impulso emocional decorrente, primeiro, das insatisfações e das dificuldades nossas em lidar com o conteúdo sexual, e segundo, todos aqueles conceitos sociais estereotipados a respeito do tema. Então, para que a gente tenha uma ideia adequada, quando nós dizemos homossexual, a única e exclusiva coisa que nós estamos falando a respeito do indivíduo é que ele sente ou ela sente atração afetiva e sexual pelo mesmo sexo. Ponto. Não estamos caracterizando a personalidade. Não estamos dizendo da forma de expressão desse indivíduo. Não estamos falando da sua evolução espiritual. Não estamos falando do seu equilíbrio ou desequilíbrio na vida. Porque o homossexual pode ser, assim como o heterossexual, equilibrado, adaptado ou desequilibrado, completamente inadaptado. Tá claro? Só essa readequação já muda a grande maioria das coisas. Porque a gente olha o homossexual para entender que simplesmente é um indivíduo que se atrai pelo mesmo sexo. E para entender o que seja isso, aí nós temos que entender a realidade do espírito imortal à luz da reencarnação, para nos auxiliar a entender as experiências da sexualidade como um todo. Mas nós precisamos diferenciar também o que seja orientação sexual, aquilo que está ligado à identidade, com comportamento sexual, porque são coisas diferentes. Então, por exemplo, nós vamos ter práticas homossexuais na puberdade, né? Então, na puberdade, o adolescente pode ter muita experimentação homossexual, sem que signifique que aquele adolescente é homossexual. O que a psicologia explica a esse respeito? O adolescente tem uma grande insegurança em relação à experimentação sexual de uma maneira geral. Então, no começo da adolescência, até uma determinada fase de desenvolvimento da vida, no início da vida adulta, o homem se junta com grupinhos de homens e a menina com grupinhos de meninas. Conversam entre iguais, vivem entre iguais, saem entre iguais, passeiam entre iguais, porque o diferente, embora os atraia, lhes causa insegurança. Não sabem como lidar, é a fase da transformação do corpo, da transformação psicológica, visto que puberdade é a transformação física e a adolescência, a transformação psicológica da vida da criança até a vida do adulto. Então, práticas homossexuais, a famosa brincadeira de troca-troca entre adolescentes, né, a de experimentação sexual, são considerados pela psicologia como experiências de experimentação de um indivíduo que está em busca da sua identidade. O que acontece hoje é que a coisa está na moda. Então, hoje, por exemplo, nós vemos muitas meninas, principalmente meninas, vivenciando experiências homossexuais porque é moderno. Porque isso é um símbolo de modernidade, porque isso é um símbolo de questão, nem é moderna, é pós-moderna mesmo, né? É um símbolo de liberdade, é um símbolo de autonomia, etc. E para essas jovens, a experiência homossexual tem um significado completamente diferente daquele que tem para os seus pais que interpretam aquele fato. Não significa que esses jovens são necessariamente homossexuais, mas podem ser, né?
podem estar experimentando por modismo, podem estar experimentando porque a cultura estimula, muitas vezes vem de uma imagem de que a homossexualidade é uma coisa, né, que todo mundo tem que experimentar, e que é bom ser gay, que o movimento gay muitas vezes vende esta imagem ligada à indústria do comércio, e acabam os jovens passando daquela experimentação psicológica para as práticas mesmo, que têm múltiplos significados. Mas para que o indivíduo seja considerado homossexual ou bissexual, aquilo deve fazer parte da sua identidade, o que é uma questão complexa. Emmanuel vai dizer no livro Vida e Sexo que o espírito ora encarna como homem, ora encarna como mulher, no fenômeno das reencarnações sucessivas. O que sedimenta, segundo ele, o fenômeno da bissexualidade psíquica no espírito. Aquilo que Hamed confirma no livro As Dores da Alma, dizendo a respeito da mesma circunstância. E eles vão dizer assim: o espírito, portanto, traz em si as características e as tendências majoritariamente femininas ou majoritariamente masculinas, de acordo com aquilo que seja o seu planejamento encarnatório. O Kinsey, biólogo americano, fez uma pesquisa na década de 60 do século passado na sociedade norte-americana a respeito do comportamento sexual do macho humano e do comportamento sexual da fêmea humana. Ele publicou 2 livros com esses títulos, tentando ver o homem como um animal, como esse animal se comporta, visto que ele é um mamífero superior. Ele, como cientista, tirou todas as ligações e o contexto de religiosidade, de moralidade, só para documentar. E fez uma extensa pesquisa nos Estados Unidos. E ele descobriu, por exemplo, que 30% dos homens adultos narravam terem tido uma experiência homossexual com orgasmo, pelo menos durante o período mínimo de 3 anos. No entanto, destes, só 0,4% se dizia homossexual. Olha que interessante. Isso é muito significativo, né? Essa porcentagem. Porque 30% tem experiência, tem prazer, tem relação de no mínimo 3 anos de práticas, de experimentação. Na vida adulta, que já não é mais na adolescência. No entanto, só uma mínima porcentagem se considera homossexual. Por quê? Porque tem uma série de questões na sociedade que são consideradas mitos. Por exemplo, aquele homem que se relaciona ativamente com um outro que seja homossexual, ele acha que o homossexual é só aquele que recebe passivamente o ato, né? Aquele que faz é considerado macho. Por quê? Porque é da masculinidade da sociedade o ato da virilidade. Então, portanto, aquilo não é homossexualidade, mas é, né? Não necessariamente homossexualidade de identidade, mas é um componente homoerótico, de atração, que está se manifestando ali naquele momento. Então, Kinsey estudou isso, e o que ele observou? Ele montou uma tabela para mostrar que entre o exclusivamente homossexual e o exclusivamente heterossexual, que estão nos extremos da tabela, existe uma grande porcentagem de indivíduos que manifestam comportamentos variáveis. Então tem aqueles que manifestam 80% de homossexualidade, 20% de heterossexualidade, aqueles que manifestam 20% de homossexualidade, 80% de heterossexualidade, e por aí vai, numa forma e num comportamento sexual mais variado possível. Quando nós observamos a bissexualidade psíquica, nós começamos a compreender a fonte dessa experiência sexual complexa. Porque o espírito, ao longo do fenômeno encarnatório, ele vai ciclar no desejo de acordo com os contextos variados da sociedade, da educação, das emoções, das experiências que tenham. Então, por exemplo, essa semana eu atendi 2 jovens, membros de mocidade de casa espírita, que trabalham ativamente no movimento espírita há longos anos, se conheceram nessa mocidade e começaram a ser amigas, a andar juntas, se apaixonaram e se envolveram sexualmente. Nunca haviam pensado na possibilidade das questões homossexuais. Não passava
pela coisa, mas estão vivendo uma paixão avassaladora, adaptada, inclusive juntas há um ano, afirmam se amarem. Como entender isso à luz da reencarnação? Né? Isso que promove um abalo na vida delas, na vida da família, na vida da sociedade, na vida do centro espírita da qual fazem parte. Como entender o equilíbrio ou desequilíbrio dentro dessa visão? Nós precisamos de parâmetros mais amplos, porque não dá para limitar e falar assim ou é assado. Nas minhas tarefas de exposição doutrinária, eu tenho entrado em contato com as experiências as mais diferentes possíveis e também na prática clínica, né, como profissional da área de saúde. E é muito comum, por exemplo, ou pelo menos na minha experiência, eu tenho encontrado isso como uma coisa comum, indivíduos que não sentem atração homossexual por ninguém, mas se apaixonam perdidamente por uma determinada pessoa. Eu conheço gente de relacionamentos de anos, que não sentem atração por outras pessoas, mas com aquela pessoa o chão rui. Como que nós entendemos isso à luz da reencarnação? A bissexualidade psíquica, ela nos permite uma maleabilidade, uma flexibilidade em termos de desejo que podem fazer aflorar muitas diferentes experiências. E nós, ao longo do fenômeno da reencarnação, muito frequentemente reencontramos afetos do passado com quais já tivemos experiências amorosas. O que vocês acham que apresenta quando nós temos a experiência do reencontro com indivíduos com os quais já tivemos experiências amorosas? Há uma afinidade intensa, há um interesse e por vezes aflora o desejo. Isso acontece dentro da família, onde antigos amores são reconduzidos ao palco de novos papéis sexuais na vida para a reeducação, né? Dentro do fenômeno da sublimação do afeto, mas acontece também ao longo da vida de relação, requerendo do indivíduo um entendimento mais aprofundado, requerendo do indivíduo autoconhecimento para saber o que quer da sua vida, o que no caso de adolescentes muitas vezes se torna um grande conflito, porque ainda não tem muito bem definido aquilo que queira e aquilo que deseja. Tá claro até agora, gente? Tá? É possível. Tem que comprar o DVD. Né? Vocês não estão chocados não, né? Não. Então tá bom. Entendi. A homossexualidade situacional é também uma coisa diferente. Homossexualidade situacional é aquela prática homossexual que acontece em virtude da ausência do objeto do desejo. Então, indivíduos que estão em prisão, em frontes de guerra, em ambientes de orfanatos, muitas vezes dentro da igreja, onde tem que obrigatoriamente conviver só com indivíduos do mesmo sexo, sejam os padres, sejam as freiras, nós sabemos que isso acontece da relação homossexual acontecer. Pode ser que aqueles indivíduos tenham identidade homossexual, mas isso muito frequentemente é simplesmente a homossexualidade chamada situacional. A pulsão do desejo é tão intensa que o indivíduo canaliza para aquilo que está à disposição, como o caso claro dos presidiários, que acabam se relacionando com o que tem à disposição, né? Já que a pulsão sexual é muito forte. É por isso, inclusive, que é autorizada as visitas íntimas na prisão, para que os indivíduos tenham a possibilidade, pelo menos que esporádica, da vivência sexual, o que reduz a violência, o que reduz o abuso sexual de companheiros, o que modifica a realidade carcerária. No caso de doença mental, também é diferenciado, porque indivíduos que apresentem sintomas psicóticos, muito frequentemente apresentam interesse ou atração homossexual que não representa a sua identidade presente. Muito frequentemente representa a identidade do passado, que aflora do inconsciente no momento da crise psicótica, ou da realidade obsessiva daquele indivíduo com o qual está associado. Mas isso não representa a identidade homossexual. Então eu lembro, por exemplo, de um paciente evangélico, extremamente rígido, inclusive, que destruiu o casamento com a própria rigidez, que um dia teve uma crise psicótica, surtou completamente, tendo muitas alucinações e tudo, e na alucinação ele sentia um desejo homossexual intenso.
Pode ser que seja um indivíduo que tem a questão homoerótica reprimida dentro de si? Pode. Mas pode ser simplesmente um sintoma daquilo que é o passado. E que muitas vezes a rigidez do presente é defesa, não permitindo para o espírito o acesso a conteúdos que o colocam em situação de instabilidade vítima do seu passado. Muitas vezes as nossas posturas psicológicas defensivas do presente são medo de entrarmos em contato com os núcleos que Jorge Andréa chama de núcleos em potenciação, que estão presentes no nosso inconsciente profundo com as marcas das nossas vivências e que vão aflorar de acordo com o estímulo. Tá claro? Outra coisa são as compulsões sexuais. O indivíduo que tem um vício na prática sexual, não importa o objeto de desejo. É homem, é mulher, é animal, é objeto. O importante é o prazer. É a compulsão sexual. Não interessa aquilo que é o objeto. Tá certo? Bom, o homossexual vivencia inúmeras situações particulares. Quanto tempo que eu tenho ainda, Joana? Me fala aí, por favor. O homossexual ele vivencia situações as mais variadas de desafio e passa muito frequentemente, a grande maioria, quase a totalidade, por períodos de grande conflito e de grande prova íntima no fenômeno do desenvolvimento, da identificação psicológica. Aqui eu trouxe o exemplo de 2 livros que narram esses conflitos de uma forma muito sensível. O primeiro é o livro Eu, escrito pelo Rick Martin, que narra a sua própria história, ele que se assumiu homossexual há 1 ano e pouco, que narra o processo da sua vida. E o outro é o Éramos Dois, do Danilo Oliveira, que é um indivíduo que morava em Belo Horizonte, ele desencarnou, vítima de um câncer no cérebro, e ele, antes de desencarnar, logo antes, ele publicou esse livro. Danilo foi um ativista gay muito conhecido em Minas Gerais, porque extremamente sério, um homossexual masculino, extremamente másculo, que só teve contato com o desejo homossexual e com a vida homossexual quando já estava perto de 50 anos de idade. Depois de ter construído uma família, de ter tido filho, criado os filhos, é que ele foi reconhecer, admitir, assumir e vivenciar. O que é mais frequente do que a gente imagina. E ele narra o Éramos Dois, porque ele mostra como que ele era dois na vivência da relação, dentro da sua relação heterossexual. Né? Era ao mesmo tempo o rei e o valete, né? Essa imagem é muito interessante, porque o valete é mais sensível e o rei é o mais rígido, é o padrão mais estabelecido. 20 minutos também. 20 minutos? E os dois narram o processo da dificuldade de se aceitar e de se reconhecer homossexual. A psicóloga mexicana Marina Castaneda escreveu um excelente livro sobre a psicologia da homossexualidade que se chama Experiência Homossexual. E ela publicou esse livro, tem traduzido ao português, pela editora Girafa, e depois ela escreveu um segundo, que só existe em espanhol, chamado La Nueva Homossexualidade, que diz a respeito da realidade da psicologia do homossexual. E ela vai dizer: o homossexual desenvolve dentro da sociedade sem ter referencial. O heterossexual está o tempo todo referenciado no externo. Ele olha para o seu pai, ele olha para a sua mãe, ele olha para o seu companheiro, para o seu colega de classe, para a televisão, e ele tem a referência da heterossexualidade o tempo todo. De tal forma que não é conflituoso para ele identificar-se. Ele faz isso de forma natural. Mas o homossexual faz o quê? Aprende a reprimir, a ter vergonha, a temer, a esconder, né? A muitas vezes se violentar, assumindo relações e experiências heterossexuais no desejo de heterossexualizar-se para seguir aquilo que a sociedade espera e aquilo que ele aprendeu a esperar de si mesmo, porque vê que é o desejo do externo. E ela vai dizer assim: o processo da construção da autoestima do homossexual é um processo muito lento, em que cada indivíduo vai fazendo muito pouco a pouco, aprendendo a reconhecer o que é a homossexualidade. E ela vai dizer mais: inclusive,
aprendendo a construir a sua própria homossexualidade, sem ter que incorporar a homossexualidade do meio, do gueto, da novela, a homossexualidade do estereótipo, daquilo que a sociedade muitas vezes induz um indivíduo a ser ou a crer. Só que todo este processo é lento e muito conflituoso. E aí é uma situação muito interessante, porque há mitos a respeito do homossexual. Um deles é de que o homossexual é promíscuo. É que o homossexual é alguém que tem muitas relações diferenciadas, etc. A doutora Carmita Ábido, dirigente do PROSEX, o Núcleo de Estudos da Sexualidade do Hospital das Clínicas de São Paulo, ela fez um estudo semelhante ao de Kinsey, embora em menor extensão, com o brasileiro, para descobrir o comportamento sexual do brasileiro. E ela descobriu que heterossexuais e homossexuais têm de forma semelhante o mesmo número de relações ao longo do ano. O homossexual um pouquinho a mais do que o heterossexual. O que é fácil de nós compreendermos na estatística, visto que a facilidade para o relacionamento estável heterossexual é muito mais fácil do que o relacionamento homossexual. E ela vai mostrar que os que são verdadeiramente promíscuos são os bissexuais. Por quê? Os bissexuais têm uma taxa de comportamento sexual 8 vezes maior do que o de heterossexuais e de homossexuais. Porque frequentemente entre os bissexuais estão aqueles indivíduos que vivem as fases do conflito intenso, da não aceitação, e que, portanto, vivenciam múltiplas experimentações descontextualizadas do afeto, porque não estabelecem relações profundas. Certo? E aí nós temos que considerar uma coisa. Vocês imaginam um indivíduo que desde o início da sua vida ele aprende que ele não pode expressar afeto. Ele não pode dizer o que ele é, o que ele faz, o que ele quer. Ele tem que aprender a reprimir as suas características e, de repente, no seu desenvolvimento, apresentam para ele um lugar, um espaço onde ele pode ser livre. Um bar, uma boate, um espaço gay, aonde dizem assim: olha, desde que você fique trancado aí dentro, você pode manifestar o que você quiser, só não sai daí para fora, né? Porque se um jovem homossexual beijar o seu companheiro ou a sua companheira dentro de uma boate heterossexual, o que vai acontecer? Vai ser expulso, muitas vezes é espancado, porque a homofobia se manifesta de forma intensa. Aí, o que acontece, gente? Indivíduos são reprimidos. De repente tem um espaço onde fala assim: aqui pode. O que vocês acham que acontece? Explode, não é? É igual panela de pressão contida. Os indivíduos querem dar vazão, querem ter direitos, querem expressar aquilo que é uma das condições básicas e naturais do ser humano. E aí se cria um mito da promiscuidade. Mito este que é reforçado pelo próprio movimento gay, que muitas vezes está comandado pelas indústrias de entretenimento e que estimula efetivamente a promiscuidade. Estimula um comportamento sexual livre, como se a felicidade fosse a felicidade da liberdade e da liberalidade que nós entendemos como sendo libertinagem, e que vendem uma ideia de felicidade no prazer a todo custo, fazendo um desserviço, inclusive, ao homossexual e à causa da homossexualidade, né? E aí cria uma imagem de estereótipo. Quando nós recebemos o homossexual na casa espírita, ou quando o homossexual lá dentro, o que acontece? Todas essas ideias são projetadas. E aí olha-se para o homossexual e entende-se promíscuo, pecaminoso, desequilibrado, espírito perverso, espírito inferior do passado, né? Em virtude das causas da homossexualidade, que nós vamos falar já. E aí o indivíduo é... Julgamentos são inúmeros, né? Esses daqui são só alguns, tem de tudo. E o indivíduo E aí, muitas vezes, se fala assim: olha, vamos ser caridosos. É o que a gente vê na literatura espírita como sendo o suprassumo da tolerância. Vamos ser caridosos com os irmãos perturbados. Afinal de contas, qual de nós não falha no campo do sexo? É como se o homossexual já fosse de si um indivíduo perturbado, só pelo fato de ser homossexual. E, gente, acolher o homossexual na casa espírita, ter espaço para o homossexual manifestar o trabalho, o estudo, o crescimento, a sua riqueza, isso não é caridade, não. Isso é dever.
O heterossexual não faz um favor nenhum. O heterossexual não faz um favor nenhum ao homossexual recebendo na casa espírita, muito menos considerando isso é o espaço da inclusão. O espaço da casa espírita é o espaço da alteridade, que é o respeito e a inclusão da diferença e do diferente como fator fundamental. E o homossexual é um dos muitos diferentes que frequenta a casa espírita, né? Nós temos que lembrar que nós tivemos um mestre que foi o símbolo da inclusão e o símbolo do acolhimento integral, que não recriminou nem discriminou criatura nenhuma. E o indivíduo heterossexual que está na casa espírita não é diferente do homossexual. É tão perturbado do passado quanto o homossexual. Está todo mundo igualado por baixo. E encontra na casa espírita aquilo que Emmanuel diz: o hospital, a escola, a enfermaria, o educandário que libertar-nos-á para uma vida espiritual superior, quando héteros e homossexuais aprendermos a educar-nos à luz da imortalidade da alma e dos ideais da reencarnação, né? Então, estes mitos que se construíram a respeito da homossexualidade, eles precisam ser derrubados pela informação. Vocês imaginam um indivíduo que tem que se reprimir o tempo todo? Vocês já fizeram essa experiência? Um psicanalista, Blechner, propôs a um grupo de jovens heterossexuais que fizessem uma experiência, que viajassem com suas famílias, que viajassem com suas esposas, com a sua realidade, e depois narrassem durante um período de um mês tudo aquilo que vivenciaram simplesmente na primeira pessoa. Então o indivíduo viajou com a esposa e com os filhos, mas na hora que for contar para o outro tem que falar: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nunca pode ser o nós, porque a esposa e os filhos têm que estar sempre oculto, que é a experiência que o homossexual muitas vezes vive. Tem que esconder a relação, esconder o desejo, fingir sentir o que não sente. E depois de um mês fazendo essa experiência, os heterossexuais ficaram profundamente perturbados, falando o nível de sofrimento que experimentaram, tendo que esconder a sua própria característica. E aí eu pergunto para vocês: o quão livres e libertários nós temos sido dentro das casas espíritas? Com qual liberdade têm tido os homossexuais para poder falar da sua atração, do seu desejo, dos seus afetos, dos seus relacionamentos? Porque muitas vezes abre a boca para falar do seu relacionamento e é considerado obsediado, mal assistido, afastado da tarefa mediúnica, retirado da tarefa assistencial, colocado a escanteio, como se fosse um indivíduo desequilibrado pelo simples fato de ser homossexual. Emmanuel vai dizer, aliás, André Luiz vai dizer, só antes de falar disso, deixa eu fazer um parênteses para dizer a vocês que André Luiz e Emmanuel têm os melhores textos a respeito da homossexualidade que existem no movimento espírita. E é incrível como que em cima deles a gente possa construir uma ideia preconceituosa, porque eles são absolutamente respeitosos e inclusivos, né? E Emmanuel vai dizer, André Luiz, aliás, vai dizer: a normalidade e a anormalidade se categoriza pela postura do indivíduo na vida social e não por aquilo que ele expressa. E André Luiz vai dizer: chegará um dia no mundo por vindouro em que os irmãos classificados nas experiências julgadas normais e aqueles nas experiências julgadas anormais serão tratados em pé de igualdade, ressarcindo-se a injustiça achacada há séculos contra aqueles que renascem sob particularidades anômalas e que muitas vezes têm as suas tarefas e os seus compromissos espirituais impedidos pela discriminação e pelo preconceito dos homens. Olha disso. Um texto desse abre margem para algum preconceito? Vocês querem ver esse texto integral? Porque às vezes as pessoas não duvidam, né? Uma vez eu fiz esse seminário e os indivíduos que assistiram falaram assim: depois eu tenho que checar as fontes para ver se ele foi fiel. Porque qualquer um que defenda uma ideia diferente vai ser alguém que está enganando. Olha aqui. Olha o Emmanuel no livro Vida e Sexo. O mundo vê na atualidade em todos os países extensas comunidades de irmãos em experiências dessa espécie. Qual espécie? Homossexualidade. Somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devida às criaturas heterossexuais. Olha que interessante. Esse aqui é um livro que mostra a homossexualidade no reino animal.
É dessa grossura esse livro. Porque em todas as espécies animais, eu tenho esse livro, em todas as espécies animais documentadas até hoje, o comportamento homossexual já foi identificado, embora nós não possamos chamar de homossexualidade, porque a experiência da homossexualidade na experiência humana, ela pressupõe interpretação da experiência afetiva e moral, o que não existe nos animais. Mas é algo do instinto, né? O que nos leva a entender que a homossexualidade é natural e não normal. Olha que interessante. Por que ela é natural? Porque ela está presente na natureza, em várias e múltiplas expressões. Por que ela não é normal? Porque o normal diz respeito à norma, à regra. Vai ser normal ou não de acordo com a sociedade na qual esteja inserido. Tá claro? E hoje, eu não vou entrar em detalhes porque não dá tempo, mas hoje as pesquisas biológicas e as pesquisas psicológicas, quer dizer, as pesquisas biológicas revelam que há grandes indícios de que haja um fator físico determinante na experiência da homossexualidade, seja de fator hormonal ou de fator genético, o que ainda está em investigação, mas que entra em consonância com o pensamento espírita, porque nós sabemos que o indivíduo reencarnado ativa e desativa os genes e a sua expressão biológica de acordo com o seu psiquismo e o seu mundo afetivo, né? E a psicologia hoje classifica a homossexualidade como uma variante normal do comportamento sexual humano. Inclusive, o médico e o psicólogo que trataram a homossexualidade como doença e fizer qualquer iniciativa para tentar curar o homossexual é passível de punição pelos conselhos de classe, porque já há quase 20 anos isso não é mais considerado doença na nossa sociedade, em boas partes dos países ocidentais, embora muitos profissionais permaneçam no desejo de curar. Um dia, inclusive porque as igrejas muitas vezes reforçam este conceito. Um dia eu recebi uma divulgação de um evento que ia acontecer aqui em Vitória, de uma igreja evangélica, que era o 7º congresso da religião tal para a cura de homossexuais, né? Era um congresso anual, porque essa igreja considerava a questão como uma questão demoníaca e, portanto, tinha inclusive terapeutas por trás do processo, né? Esse aqui é um livro que foi publicado na Bélgica, Biologie de l'homossexualité, que mostra as bases biológicas. E acabou de ser publicado um outro em Nova York, pelo psicólogo Simon Levey, que é um dos principais neurocientistas pesquisadores da homossexualidade, que mostra as mesmas coisas que este livro. São 2 livros recentes de 2011, eu tenho, já li os 2, e os 2 mostram a mesma coisa de diferentes cientistas fazendo uma revisão da literatura científica, mostrando as bases biológicas hoje da homossexualidade. Aqui a sexualidade, deixa eu só ver aqui. Eu quero achar uma. Olha aqui. Emmanuel, livro Vida e Sexo. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. Ele está dizendo, normal ou anormal é o comportamento do ser humano e não a sexualidade que ele expressa. Eu lembro de anos atrás, o Vladimir Lisso, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nos contar que ele, como dirigente espírita daquela instituição, havia autorizado, eu não lembro se um travesti ou transexual, a dar passe na instituição, e que tinha sido um cataclisma. E aí nós entendemos, à luz da psicologia, que isso tem todo sentido. O indivíduo que é transexual, ele está em conflito com a própria biologia, mas ele não é necessariamente um indivíduo perturbado. Nós observamos pelas pesquisas científicas que os indivíduos homossexuais e os transgêneros possuem um nível de adoecimento mental mais aumentado que os indivíduos heterossexuais em geral. Por que isso? Por conta do preconceito e da homofobia, do contexto da vida. As pesquisas mostram isso com muita clareza, fazendo com que o indivíduo não se aceite, vive aquele processo de dificuldade, muitas vezes seja expulso de casa, da sociedade, e tenha grandes dificuldades de adaptação.
e tem inclusive um risco aumentado de suicídio, o que é uma pena, né? Que indivíduos cheguem ao suicídio por conta dos conflitos no campo da sexualidade. E acontece. Semana retrasada eu estava em Brasília fazendo o Humanizar de Brasília, junto com os companheiros, e uma mãe me procurou para contar da experiência do seu filho, de 20 anos, que se suicidou, vítima dos seus conflitos com a homossexualidade, da não aceitação. E ele dizia coisas típicas que eu até incluí no livro, essa partilha dessa mãe, porque eu achei muito significativo. O filho perguntava para ela: mãe, você já viu 2 homossexuais envelhecerem juntos? Mãe, quem é que vai cuidar do meu filho? Mãe, como é que vai ser? Ele mostrava os conflitos com relação à adaptação, como é que ia ser a vida e os desejos muito intensos. Aquilo que a Marina Castanheda vai chamar na psicologia da homossexualidade como o luto da heterossexualidade. O indivíduo, quando assume a sua homossexualidade, ele tem que lidar com as perdas, que é as perdas da idealização, as perdas do processo, as perdas de uma série de coisas, que inclusive a família tem que lidar também. Porque quando a família fica sabendo da homossexualidade do filho ou da filha, é como se aquele filho morresse para os pais, porque morre junto toda uma idealização de uma vida e tem que se construir uma nova realidade. Aquilo que o Vanderlei falava hoje de manhã, como que ele vivenciou com os filhos dele, com relação a serem ou não espíritas. É a mesma coisa com o indivíduo que é ou não homossexual, né? Muitos pais relatam que morreu aquele filho para ele e outro filho começou a nascer, porque ele conheceu um filho que não, uma filha que desconhecia, com características, com tendências, com uma série de coisas, e que tem que reconstruir a relação e readaptar-se, né? Os pais, inclusive, precisam de muito amparo nesse processo, porque é um sofrimento profundo lidar com essa desidealização aguda que a notícia da homossexualidade do filho muitas vezes traz. É por isso que a Edith Modesto, que ela mesma passou por este processo, criou um grupo só para pais de homossexuais na internet, em que os indivíduos partilham, né, e vale a pena vocês conhecerem. Depois vocês entrem no site, que é GPH, Grupo de Pais de Homossexuais.org.br, em que ela narra as experiências. Ela inclusive publicou vários livros narrando isso, acolhendo essa dor emocional dos pais. Olha aqui, André Luiz, no livro Sexo e Destino. Essa página aqui está errada, viu? Como eu revisei o livro essa semana, a página certa é 274. Eu até lembro. No capítulo na edição da fé. Acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, olha que interessante, julgadas anormais, não significa ficção não, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças achacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade conquistados pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Não precisava de mais nada. Esse texto aqui já fala tudo. Se alguém lê isso daqui e consegue depois discriminar um homossexual dentro da casa espírita, precisa repensar o papel do espiritismo na sua vida. Precisa refletir o que está entendendo a respeito de doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é absolutamente respeitosa e inclusiva, e à luz da reencarnação, nós passamos a compreender o fenômeno da sexualidade de uma forma bastante ampliada. O tema é vastíssimo. Nós poderíamos ficar aqui, né, porque o material é para seminário de horas. E, inclusive, nós teremos a oportunidade de voltar a esse tema aqui no Espírito Santo, no seminário que faremos junto com a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, no Carnaval. Como é que chama? MS, né, o Encontro de Mocidades, em que o tema será a sexualidade, né, em que nós abordaremos as questões da sexualidade e também as questões da homossexualidade. Então, que será uma nova oportunidade. Quando o livro for lançado em fevereiro, a gente de repente monta um seminário sobre esse tema. Mas para resumir, sim. Só para reforçar, a questão da caridade que nós espíritos estamos defendendo, onde fica na situação dessa? Então, essa caridade para o irmão que vem numa prova dessa.
Não é que, o que nós precisamos desenvolver, nesse caso, nem é questão de caridade, é de respeito, é de inclusão. A inclusão é mais do que caridade. A inclusão é a verdadeira consciência do valor da diferença e da riqueza do diferente. E o que nós precisamos na casa espírita é da ética da alteridade, do respeito ao diferente. Se pensa em discriminar o negro na casa espírita? Se pensa em discriminar o portador de deficiência física? Se pensa em discriminar o heterossexual que esteja vivendo um conflito de qualquer natureza? Não. Por que discriminar o homossexual? Por que discriminar aquele que vive alguma questão na área da sexualidade? Senão pelas nossas dificuldades de lidar com as nossas próprias questões e com as dificuldades, né? Então a casa espírita precisa ser um espaço inclusivo em que o homossexual possa aprender a amar-se, a aceitar-se, a compreender a sua homossexualidade, porque nós vimos que sob o nome de homossexualidade nós temos diferentes qualidades de experiência, e a pessoa que vivencia precisa entender se ela está com a identidade homossexual ou não, se aquilo é uma experiência passageira ou não, se é uma situação ou não, que só o autoconhecimento e auxílio psicológico vai fazer com que o indivíduo tenha. Mas se o indivíduo tiver a identidade homossexual e aquilo for o caminho que a sua intimidade indica como sendo o caminho da paz, o caminho da sua realização, então que ele tenha a oportunidade de viver e conviver com seu companheiro na casa espírita, com a sua companheira na casa espírita, integrados, trabalhando em equilíbrio, sem ter que ouvir coisas do tipo: você pode conviver desde que você não use roupas indecentes, desde que você não seduza ninguém, desde que você não roube o marido ou a esposa do fulano ciclano, que são preconceitos absolutos que são impostos ao indivíduo e que fazem com que esses indivíduos se afastem da casa espírita, e com isso perdemos todos. Perdem os indivíduos que não encontram espaço no acolhimento na casa espírita, e perde o movimento espírita, que perde a riqueza dos indivíduos homossexuais, que são absolutamente ricos de possibilidades de trabalho, de criatividade, de realização no bem, em nome de Jesus, né? E dentro disso entram todos os estímulos para que o indivíduo viva a autoaceitação, o casamento homossexual, a adoção e todos aqueles processos de uma vida digna, com todos os direitos que dizem respeito a um cidadão que paga impostos, que é tratado no mesmo nível de dignidade humana. Certo? Certo. Jesus abençoe.